A oposição a Jesus foi tão grande que ele teve que sair de Cafarnaum e foi para a região montanhosa, fronteira com a Fenícia. Daquelas montanhas, eles avistaram as cidades de Tiro e Sidom, os seus templos pagãos, seus palácios magníficos, e além, o Mediterrâneo azul, sobre o qual os mensageiros deveriam posteriormente navegar para levar o evangelho ao mundo. Havia um objetivo ali. Primeiro, era que ele deveria preparar os discípulos e também buscar um pouco de paz, porque ele estava sendo perseguido na sua terra. Então, uma mulher cananeia saiu e começou a gritar: Senhor, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquele povo pertencia à raça cananeia e eles eram idólatras e desprezados e odiados pelos judeus. E ela era uma mulher pagã, então ela estava excluída das vantagens dos judeus. E ela buscar auxílio dos deuses pagãos, os deuses dela, mas não obtivera nenhuma melhora. Por isso ela ouviu falar daquele mestre judaico e começou a nascer a esperança nela. E quando Jesus passou, aquela mulher agarrou-se naquela esperança. Jesus sabia daquela mulher, sabia a vontade que ela tinha de o encontrar, e por isso mesmo Jesus passava por aquele caminho. Mas havia um muro de separação que o orgulho judaico havia criado e que impedia os discípulos de ter compaixão do mundo pagão. Eles não tinham compaixão, mas Jesus queria quebrar essa barreira. Então Jesus utilizou da ironia para ensinar os discípulos. Como assim? O que é ironia? Ironia é você dizer uma coisa com o sentido contrário do que aquele que você realmente quer dizer. Jesus recebeu como se ele fosse um judeu tradicional, desprezando aquela raça, como os judeus teriam feito, uma maneira fria e insensível. Só que Jesus não queria fazer nada daquilo. Era uma maneira de ensinar. O recurso da ironia pode ensinar em alguns casos. Então, Cristo queria mostrar como ele desejava, na verdade, que eles tratassem essas aflições. E Jesus não respondeu. A mulher chamou e ele não respondeu, ignorou, como se fosse um judeu insensível mesmo. E ela continuou, suplicando e suplicando e suplicando. Eles começaram a ficar aborrecidos e falar: Jesus, manda ela embora. Então Jesus falou assim: Olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parecendo que ele estava aprovando o preconceito dos judeus, mas era uma reprovação. Eles só iriam compreender posteriormente aquela reprovação. Aquela mulher era uma ovelha perdida. Mas a primeira impressão parecia que ele estava dizendo que era só para os judeus. Então a mulher continuou insistindo e Jesus falou com ela assim: Olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ele estava dizendo, com ironia, que não era justo pegar as bênçãos que Israel havia recebido e desperdiçar com estrangeiros. Se fosse uma pessoa menos fervorosa, ia desanimar imediatamente. Eu mesmo creio que eu não ia ter aquela fé, aquela persistência que aquela mulher teve. E ela continuou, porque ela viu compaixão. Mesmo por trás da ironia, ela viu compaixão. E ela respondeu: Os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus havia acabado de sair do meio do seu povo porque os escribas queriam matá-lo. Os escribas murmuravam e queixavam. Eles manifestavam incredulidade e azedume. E Jesus agora estava agindo como se fosse eles. Era para ensinar os discípulos. Para aquela mulher, mesmo sendo considerada um cão, ela está disposta a considerar se ela puder ter o privilégio de cão. Então agora Jesus muda. Para com aquela ironia. Ela não é mais uma estranha, é uma filha na família de Deus.
e conclui a lição dada aos discípulos. E ele volta-se para a mulher e diz: Ó mulher, grande é a tua fé. E ela recebeu a bênção que tanto buscava. Aquele ato de Jesus abriu o espírito dos discípulos mais amplamente no futuro para o trabalho que se achava diante deles, entre os gentios. O que havia levantado aquele muro de separação ainda está em atividade hoje. O orgulho e o preconceito constrói muro de separação entre as classes dos homens. Mas, atenção, não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de atravessar. Aquela mulher atravessou todas as barreiras. Ela suportou o escárnio, suportou tudo a alcançar a bênção desejada. É uma grande lição para nós, tanto na questão de que é necessário persistir, como que todas as pessoas devem ser tratadas não com frieza, mas sim com respeito e principalmente o amor que vem de Deus.